Estamos de volta com o Café Consciência e nessa semana recebemos a professora Marga Stroher, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Estamos falando sobre liberdade religiosa. Professora, dando sequência, enfim, à nossa conversa, agora saindo um pouco do ambiente escolar, levando para o ambiente social, político, enfim, um contexto mais geral no Brasil. Existe um discurso de que o Brasil é o maior país católico do mundo, ou seja, é o país de maior população católica, digamos, a grande maioria também do Brasil é católica, né? Eu gostaria de saber como se dá essa relação entre católicos e muçulmanos, budistas, qualquer outra religião. Como é que acontece essa relação entre essas religiões no Brasil atualmente? De fato, a população brasileira ainda em sua maioria é católica, né? Existem já há muitos anos no Brasil grupos de diálogos ecumênicos, né, de aproximação das igrejas, né, ou de diálogos interreligiosos, de aproximação das religiões, né. São processos que vêm ocorrendo já há bastante tempo, justamente para diminuir essa diferença que se pensa que tem entre as religiões, e de fato há diferenças, né? Cada religião tem seu sistema de verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma diversidade no Brasil bastante conflitante, né? Nós temos percebido o crescimento de uma intolerância religiosa muito forte no Brasil e que pouco se divulga na mídia. Mas como nós acompanhamos pelo Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, as denúncias e que chegam para nós na Secretaria, tem crescido assim assustadoramente os casos de violência, né? Tanto a difamação, a ofensa pública, atitudes, comportamentos, até chegar à agressão física, inclusive a casos de assassinatos, né? Destruição de locais de culto, né? De terreiros ou mesmo de alguns templos. Então, a gente tem uma diversidade religiosa, né? Há movimentos de aproximação das religiões, por algo que seja comum, né? Que a gente fala que o Brasil tem muitos desafios que as religiões podem colaborar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento bastante grande da intolerância religiosa. Uhum. Comparando com países, enfim, principalmente ali na questão do Oriente Médio, que existem conflitos muito mais evidentes, né? O Brasil ainda pode ser considerado um país pacífico em termos de religião, embora existam, mesmo que às vezes não entrem em questões de violência, existem muitos preconceitos entre uma religião e outra também, Existe muito preconceito. Isso que eu colocava já na primeira parte, a questão né? do candomblé. A questão do preconceito. Esse preconceito muitas vezes está vinculado ao racismo. Então, nesse sentido, por exemplo, os muçulmanos sofrem bastante discriminação também, por uma questão até de próprio senso comum, né, bastante divulgado com a mídia também, especialmente a partir de 11 de setembro, né, essa ideia de que todo muçulmano é terrorista, né, então eles sofrem muito isso por causa também da religião e por causa da questão étnica, né, porque o árabe não é tão bem visto no mundo atual, né, por causa de acontecimentos que se vinculam a uma cultura, a um povo, né? Embora atos de terrorismo acontecem em vários outros países também, né? Nem por isso eles são discriminados. A questão do racismo também atinge muitas comunidades de matriz africana, porque como são uma religiosidade que veio da África, então ainda é muito forte o racismo na nossa sociedade. O negro não é bem visto, né? Então, tudo que é vinculado à negritude é desqualificado. Então, inclusive, a sua cultura, a sua religião, seu modo de ser, né? Seu modo de pensar. Então, há muitos dos atos de violência e intolerância religiosa estão vinculados também a questões de racismo. Né? É claro que não chegamos ao ponto de fazer guerras, né, em nome da religião, mas a gente tem atitudes bastante preocupantes nessa direção da violência mesmo religiosa. Professora, a gente teve alguns dias, algumas semanas atrás, um exemplo que repercutiu em todo o Brasil, agora aproximando questão religião e política, né? Que foi o caso do candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, que, enfim, ele tinha algum tipo de ligação com uma igreja e tal, e ele acabou sendo meio que politicamente massacrado, né?
em função dessas ligações com uma igreja que, consequentemente, derrubou ele digamos, para um segundo turno e impediu ele de se eleger. Independente da aproximação ou não dele com a igreja e o que isso possa interferir, como a professora vê essa relação entre religião e política, religião e Estado, né, independente da esfera também? Sim. Eu acho que, bom, você mencionou o nome dele, mas independente da figura Só dele... tomando como exemplo, né? A gente poderia dizer assim que, num caso de eleições, acontece um processo assim, bastante preocupante também de que os partidos políticos instrumentalizam a religião, né, em favor da eleição, e ao mesmo tempo as religiões instrumentalizam os candidatos a seus interesses, né, particulares. E isso tem ocorrido nas últimas eleições, né, municipais, as últimas eleições para governador, para presidente da República, com mais intensidade do que em anos anteriores, né? Então, ao mesmo tempo que uma religião pode derrubar um candidato, também ela elege muitos candidatos, né? Então, essa relação que ocorre nas eleições, ela é interessante. As religiões, elas querem também interferir muito nas questões de Estado, e é legítimo porque elas fazem parte da sociedade civil. Ao mesmo tempo, o que nos preocupa muitas vezes é que quando a religião quer se colocar acima do Estado, acima da Constituição, né, que o seu dogma, a sua verdade, seu sistema de verdade seja acima da Constituição. Inclusive existem movimentos dizendo assim, né, nosso livro sagrado está acima da Constituição. E isso é preocupante porque tem uma frase da Roseli Fishman, uma pensadora, uma educadora de São Paulo, que diz assim: nós não podemos considerar crime o que a religião considera pecado, né? Porque assim, uma coisa é a esfera da religião, outra coisa é a esfera do Estado, que podem trabalhar em colaboração desde que seja de interesse público geral e não de um partido em particular ou de uma religião em particular. Por exemplo, no caso da homofobia, né? Se a gente olhar, a maior parte da homofobia vem de fundamentação religiosa. E aí as religiões se organizam para que não seja aprovada o PL 122, porque criminaliza a homofobia, então há uma resistência muito forte. Ou então a resistência em relação aos símbolos sagrados em espaços públicos. A gente já entra na questão da laicidade do Estado. Exato. Né? O Estado laico não é o Estado ateu, nem o Estado que se coloca contra a religião. O Estado laico significa que ele respeita o direito à liberdade religiosa, ao mesmo tempo que ele tem a tarefa de mediar essas situações de conflito. De fato, Estado e religiões têm que ter funções diferentes. Não cabe ao Estado interpretar suas leis, enfim, de acordo com uma ou outra religião. Esse é o princípio, digamos, mais Sim, o Estado não vai ingerir, né, na forma da religião se organizar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode contar com a religião em ações de interesse público, né? Sim. As religiões têm cumprido esse papel social, né, interessante, nas últimas décadas, cada vez mais, se envolvendo, por exemplo, agora a questão do Brasil Sem Miséria, né? Então tem muitas religiões, porque ela tem uma capilaridade, ela tem uma penetração em todas as camadas sociais. Sem dúvida. Então ela pode colaborar com o Estado, só que ela não pode assumir o lugar do Estado, né? Nesse sentido, até eu teria uma outra questão, que é justamente essa apropriação, de certo modo, ou essa aproximação, que são justamente essas bancadas evangélicas, né, que acabaram se criando. Muitas pessoas que se elegeram por meio de igrejas, né, através de alguns grupos religiosos e tudo mais, e acabaram dentro vamos supor, lá do Congresso, lá em Brasília, formando uma bancada, tanto no Senado quanto Câmara, né, nem entrando nesse mérito, mas que, em alguns casos, podem, por exemplo, no caso da homofobia, votar em bloco a favor ou contra, de acordo com isso. O seu interesse da religião, né? Exatamente. Então, isso acaba, talvez, prejudicando, de certa forma, essa laicidade, ou,
enfim. Sim, com certeza. Né? Você falou bancada evangélica, eu diria bancada religiosa, né? Porque alguns claro, não aparecem na mídia e parece que não estão lá. A bancada religiosa no Congresso hoje compõe 1/3 do Congresso Nacional. Isso significa muito. E como você disse, ele pode fazer a sua votação justamente indo ao encontro do seu interesse particular, da sua religião, ou a partir dos referenciais éticos, morais ou moralistas da sua denominação religiosa, e não do interesse comum da população brasileira. Então, por exemplo, na questão da homofobia, o Senado fez uma pesquisa e 77% da população brasileira concorda com a criminalização da homofobia. Então, é surpreendente, uma pesquisa recente do mês de setembro, que tantas pessoas estejam a favor da criminalização. Né? E, ao mesmo tempo, quando você vê a ação dessas religiões, parece que é o contrário, né? Que a maioria não quer que esse projeto seja aprovado. Exato. Professora, a gente agradece a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa. Muito obrigado. O Café Consciência vai ficando por aqui. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá.